Muito bem, minha gente, já está conosco o primeiro entrevistado de hoje, Renato Pereira, que é presidente da Federação de Motoclubes do Estado do Rio de Janeiro, não é, Vanessa? Está conosco na linha, né? Exatamente. E nós vamos conversar com ele sobre uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito que proibiu o uso do capacete conhecido como coquinho pelos motociclistas. Também determina a colocação de adesivos refletores de luz nas motos. Essas medidas foram recebidas... Enfim, vamos ver como, aliás, elas foram recebidas pelos motociclistas. Meu caro Renato Pereira, presidente da Federação de Motoclubes do Estado do Rio de Janeiro, o que os motociclistas acharam da proibição do capacete coquinho e da obrigação de botar esses adesivos que, quando bate o farol do carro, ele ilumina? Bom dia. Bom dia, Boixá. É uma satisfação muito grande estar aqui no seu programa, podendo falar, dando essas explicações. A federação, só uma correção, eu ainda não sou o presidente, eu fui eleito em dezembro e tomo posse no dia 4 de fevereiro. Então o presidente atual ainda continua sendo o Marco Antônio, que é o diretor social do Papaléguas Motoclube. Okay. Eu sou o diretor jurídico da federação. De qualquer presidente eleito. Isso. Muito bem. De qualquer forma, nós entendemos o seguinte, que a questão é muito maior do que a colocação de adesivos refletivos nos capacetes. Quanto à questão do coquinho, eu vou explicar em parte. A questão do coquinho, realmente, nós somos contrários, né? O coquinho realmente não se deve utilizar, ele é chamado de coco devido ao seu formato, porque ele é utilizado, deve ser utilizado somente para quem anda de bicicleta, alguns esportes radicais, só que alguns motociclistas, até eu já utilizei, utiliza esse capacete por ser mais confortável, seu ângulo de visão, de visibilidade ali na pilotagem da moto é maior, você consegue carregá-lo com certa facilidade. E tem algumas... Mais fresco. Mais fresco, tem algumas comodidades aí, mas na realidade ele não deve ser utilizado porque a proteção dele relativamente à caixa craniana não é boa. A questão dos adesivos refletivos é porque, como eu te falei antes, é uma questão maior. Eles, em nenhum momento, eles procuraram qualquer órgão que possa representar os motociclistas em geral para discutir sobre isso. Até porque, se viessem a discutir, a perguntar sobre isso, o que eles iriam ouvir é que nós queremos discutir outras situações muito mais graves do que isso. Como? Por exemplo, o IPVA absurdo que nós estamos pagando de moto, que só esse ano é 33, alguma coisa acima do IPVA normal do automóvel, no caso o seguro obrigatório. Ano passado foi 46. Sobre a questão do roubo de moto, que é um absurdo os roubos de moto como está acontecendo, onde vários motociclistas, todos os dias, mais de não sei quantas, 10, 20 motos são roubadas, e nós temos que pagar resgate para ter essas motos. Porque, para quem não sabe, já existe uma nova forma do meliante ganhar dinheiro com esse ato ilícito, que ele rouba, 4 horas depois ele te entrega pagando o resgate. Isso é um absurdo completo. É um sequestro de moto. É um sequestro de moto. Se você calcular que pode gerar de R$1.000 a R$4.000 o roubo de uma moto, o cara roubando 2 motos por dia, veja no mês quanto é que ele não ganha. Algum modelo é mais visado, sim. Caro presidente eleito da Federação de Motoclubes do Estado do Rio de Janeiro, Renato Pereira? Que tipo de modelo é mais visado nesse sequestro de moto? Com certeza. Motos como a XT 600 da Yamaha, a Falcon da Honda, são motos um pouco mais motos assim, de velocidade, que nós chamamos de race, como a Suzuki 1000, a Shred, são motos assim que elas são Essas são motos de maior cilindrada. Isso, também. E de modelos mais esportivos. Isso, exatamente. As duas primeiras que eu te falei, elas já são tipo todo terreno. Elas podem andar tanto na cidade, no asfalto, como andar em terra, que elas aguentam bem. Então, até para andar em morro, é melhor, entendeu? Então, veja, a questão não é só dos adesivos serem colocados, essa obrigatoriedade também vai gerar uma multa pesada e vai gerar também, me parece, até o recolhimento do veículo. Então, acho que o adesivo é para dar visibilidade à moto à noite, não é isso? No caso é só no capacete, olha só, não é bem na moto não, é somente no capacete. O que nós devíamos entender, que até poderia ter surgido essa medida, Ricardo, não vejo muito mal nisso não. A questão é que tem coisas maiores, nós queremos discutir algo pior no motociclismo que está vendo. Segundo uma estatística, que eu acho que o seu programa deve saber, morrem em São Paulo em torno de 14 motociclistas, a maioria até são motoboys, devido a um número absurdo lá. Agora, morrem muitas vezes por quê? Acidentes que são provocados, muita gente, por pessoas que dirigem automóveis e não tem condição de dirigir um carrinho de supermercado. O número de motociclistas mortos em São Paulo no passado
deu mais de um por dia. Foi um número absurdo, realmente, uma coisa impressionante. No Rio deve ser um número também menor, ótimo, claro, mas significativo. Né? Isso que nós temos que fazer é criar medidas para isso. É isso que a gente gostaria que sentassem conosco para poder discutir. Agora, se você reparar a resolução, veja o número de pessoas que assinam essa resolução. Com certeza, são pessoas até bem intencionadas, mas que estão no ar-condicionado, que estão, como você fala aí, até nos seus gabinetes, conversando, tomando seu cafezinho, não estão no dia a dia, sentado em cima de uma motocicleta. Alguns, não é o meu caso, sou até advogado, mas alguns que trabalham com a moto, estão ali, rodam 200, 300 quilômetros por dia, ganhando o pão nosso cada dia. Então isso que a gente gostaria de discussão, de ter discutido. A questão... Essa colocação do adesivo refletivo, você então acha que ela tem o propósito apenas de... Quer dizer, embora possa ser vista de forma positiva, mas ela não é a fundamental e acaba sendo mais uma forma de arrecadar multas do motociclista, é isso? Mas com certeza absoluta. E se você, Ricardo, reparar nessa resolução, que é a resolução Faz Memória 203, você vê como é que não é o adesivo propriamente dito, se você chega ali e coloca no capacete, não é bem assim não. Existem as características próprias desse adesivo, você quase tem que ser um engenheiro de planejamento para colocá-lo no capacete. O que eu venho discutindo com alguns colegas, que não é só pegar o capacete, o adesivo, colocar de ponta a ponta do capacete, atravessando todo aqui na altura da nuca, não é assim não. O adesivo, ele é um adesivo próprio, com um grau de refletividade X, que tem que ser colocado de um ângulo tal, que ele não pode ser, existe uma parte arredondada, que onde ainda tem que ficar aberta. Enfim, é uma série de situações que eu gostaria de saber como um policial, por exemplo, que fosse fazer uma blitz, quisesse verificar toda a situação, toda a investimenta do motociclista, pegar aquele capacete, ele só vai poder dizer que o capacete está certo, se está certo ou errado, com um engenheiro do imenso do lado. Pronto, então lá vem, minha gente, mais situações daquele gênero que nós conhecemos bem no trânsito brasileiro. Olha, o seu extintor está mais ou menos no ângulo de 18 graus, devia ser 19, o seu retrovisor não está mais ou menos não sei o quê, e olha, vem cá, vamos conversar e tal. Olha, bom, enfim, minha gente, olha, eu estou conversando com o Renato Pereira, presidente eleito da Federação de Motoclubes do Estado do Rio de Janeiro. Renato, para encerrar rapidinho, porque nós estamos em cima da hora, diz para nós, você quando me mandou uma mensagem, a gente se contactou pela internet, você disse que há uma preocupação dos motociclistas, que eles são confundidos com bandidos e tal. O uso da motocicleta ainda é visto com um certo preconceito por boa parte da população. Explica isso para nós rapidinho. Pô, que bom que você está me deixando explicar isso daí. Veja bem, quando essa questão realmente tem que haver uma linha aí de divisória nessa história. Existe o bandido provavelmente aquele que comete o ato ilícito, humilhante, que utiliza a moto para provocar esse tipo de coisa, para roubar, para matar, essas coisas. Não é o nosso caso, porque nós, motociclistas, principalmente a maioria, uma grande parte aí, não vou dizer que é a maioria, mas uma grande parte que utiliza, que filiado a um motoclube, ele é altamente identificado. Ele usa um colete, geralmente de couro, preto, onde ele traz o brasão do seu clube nas costas, com o nome do seu clube, na frente também algumas identificações do seu clube e principalmente o seu nome, com o tipo sanguíneo. Então nós, se formos fazer, eu que sou do camarada dos motoclubes, se eu for fazer algum assalto, alguma coisa assim, a pessoa vai dizer, olha, é um cara que tem um escudo atrás, um brasão, com o nome camarada e na frente o nome dele é Renato. Então nós somos pessoas identificadas. O que eu gostaria que a população, os seus ouvintes aí, pudessem, no seu programa que tem grande audiência, saberem isso, que é que as pessoas estão usando o brasão, estão usando um colete, são pessoas identificáveis. Isso não quer dizer que aquele que não use não seja humilhante, não é nada disso. Vários motociclistas aí são fantásticos, pessoas honestas, a gente tem que ter cuidado com isso, porque já está se falando, como saiu no jornal há pouco tempo atrás, que a moto é o veículo do bandido. Olha, a moto não é o veículo do bandido, ela é utilizada por bandido. A moto é uma filosofia de vida que muitos têm, como eu tenho, e vários outros têm, que gostam de usar a moto. E um meio de transporte cada vez mais realista diante dos engarrafamentos monumentais
que as grandes cidades brasileiras Exatamente, apresentam. Que está se confundindo. Eu gostaria de deixar bem claro que não há essa confusão. Existe o bandido que utiliza a mão, como existe o bandido que utiliza o automóvel. Claro. É isso que tem Quero agradecer a Renato Pereira, presidente eleito da Federação de Motoclubes do Estado do Rio de Janeiro, por sua entrevista aqui à Band News Fluminense FM. Até uma próxima oportunidade, Renato. Obrigado. Eu que agradeço, Boechat, pela oportunidade dada aí. Muito obrigado. Bom dia. Um abraço. 9h27. Toca o barco. Band News Fluminense. FM 94,9. A primeira rádio Rio de Janeiro. Só de notícias e só FM.